recebi uma mensagem com o título As coisas que o Covid-19 nos fazem enxergar, e que dizia ser uma cópia que foi copiado e colado e traduzido de um post das redes sociais da Itália. Neste post tinha 21 frases relacionadas ao que está acontecendo nos dias atuais. Ao ler com atenção essas 21 frases, logo fui levado a pensar se tudo estava de acordo com o que a Bíblia diz, e veja o que descobri. A primeira das frases é a seguinte: os Estados Unidos não são mais o líder mundial. Aí lembrei de Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, que diz o seguinte: por isso, tendo recebido, isto é, cada pessoa salva, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. As pessoas ocupadas com este mundo, sejam os governos mundiais ou as religiões, estão agarradas às coisas que podem ser abaladas. Os verdadeiros cristãos têm um reino inabalável, um reino que é celestial, do qual o arquiteto, construtor e administrador é Deus. Esse detalhe deveria inspirar o mais fervoroso louvor e adoração. Deveríamos adorar a Deus sem cessar, com reverência e santo temor. É dito também nesta passagem que acabamos de ler, em Hebreus 12, que Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor para todos os que recusam ouvi-lo, mas mesmo para Ele, sua santidade e justiça são tão grandes que deveriam produzir a homenagem e o respeito mais profundos. A segunda frase que estava neste post é o seguinte: a China venceu a Terceira Guerra Mundial sem disparar um míssil e ninguém percebeu. Sobre isso lembrei que a Bíblia fala de vencedores também, mas são vencedores desconhecidos do mundo, do sistema do mundo e dos pensamentos do mundo. Note o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Diz lá, o Senhor Jesus está falando essas palavras: o que vencer, ou seja, cada pessoa salva, o que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Os membros desse remanescente eram os vencedores, cujos atos justos manifestavam a autenticidade de sua fé. Suas vestiduras brancas representam a justiça de sua vida. Uma vez que eram claramente cristãos verdadeiros, seus nomes não seriam jamais apagados do livro da vida. Para alguns, o livro da vida contém o nome de todos que receberam vida física. De acordo com essa interpretação, aqueles que mostram, por seu modo de viver, que verdadeiramente nasceram de novo, não serão removidos do livro. Fica subentendido que os outros serão. Por outro lado, o livro é um registro de todos que possuem vida espiritual. Eles receberam a promessa de que seu nome jamais será apagado, ou seja, nunca perderão a salvação. A afirmação de que alguns nomes não serão apagados não implica necessariamente que outros serão. Tendo em vista o ensino da salvação pela graça ao longo de todas as Escrituras, e a asseveração da segurança eterna
dos cristãos verdadeiros, como por exemplo em João 3, João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 5, versículo 24, e por exemplo capítulo 10, versículos 27 a 29, o versículo 5 de Apocalipse 3 que estamos pensando não pode sugerir a possibilidade de um filho de Deus se perder. Pelo contrário, reafirma que ele é um vencedor. O Senhor Jesus aqui acrescenta a promessa de que confessará o nome dos vencedores diante de seu Pai e diante dos seus anjos no céu. Cada salvo, ele é um vencedor sobre o poder do pecado sobre ele. Ele é um vencedor sobre o poder do mundo sobre ele. E ele é um vencedor também sobre Satanás, os seus ardis. Ele é um vencedor em Cristo. A terceira frase que estava neste post é a seguinte: a pessoa se volta para Deus somente no momento de sua necessidade. Na realidade, não é bem assim. As pessoas voltam para Deus superficialmente, para se livrar, muitas vezes, daquela desgraça. Note o que diz 2 versículos em Apocalipse. Eu vou citar o primeiro Apocalipse, capítulo 9, versículo 21. Vamos pensar nele. E depois vamos pensar na outra passagem em Apocalipse. Então, 9, 21 diz: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, ou seja, imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Nessa situação, nesta ocasião, nós vemos que o juízo divino está vindo sobre este mundo. Então, apesar de 2/3 da humanidade sobreviverem a esses flagelos, não se arrependem e continuam a adorar os demônios e os ídolos sem vida e impotentes, feitos por mãos humanas. Não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias. Esta palavra no original está associada a drogas também, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O caráter do pecado não pode ser, o caráter do pecador que praticou os pecados não pode ser transformado por meio de castigos e sofrimentos, mas somente pelo novo nascimento. O versículo 20, que é o anterior, você pode ler em sua Bíblia, de Apocalipse capítulo 9, notamos o aspecto religioso das obras dessas pessoas. Agora vemos a prática que tal religião produziu. Essas pessoas são religiosas. Nos homicídios, vemos a violência. Nas feitiçarias, vemos a influência das drogas. Esta palavra, no grego, drogas ou feitiçaria, ocorre somente 3 vezes em o Novo Testamento. Você pode conferir na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 20, Apocalipse capítulo 9, versículo 21, é onde estamos vendo, e no capítulo 18, versículo 23. 2 substantivos da mesma raiz se encontram em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, e no capítulo 22, versículo 15. Primeiramente, a palavra indicava o uso de medicina, mas passou a ser usado na feitiçaria, quando as drogas, amuletos, talismãs e coisas semelhantes foram usados juntamente com apelos a poderes ocultos. Na prostituição vemos a sua imoralidade e na ladroice a sua desonestidade. Vamos examinar o outro versículo sobre este assunto. Apocalipse capítulo 16, versículo 11. E por causa das suas dores, vindo através do juízo divino, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então está em Apocalipse capítulo 16, versículo 11. O 5º anjo, nesta ocasião deste capítulo, derrama sobre o trono da besta uma praga de trevas
O sofrimento dos homens aumenta, pois não podem nem sequer se deslocar para outros lugares, a fim de buscar alívio dos flagelos anteriores. Seu coração, entretanto, não se sensibiliza, pelo contrário, expressa ódio ainda mais intenso e maior contra Deus. A quarta frase que é citado nesta mensagem, deste post, é o seguinte. Diz ali, a prevenção salva mais vida do que agir no último momento. A Bíblia não proíbe que cuidemos do nosso corpo. Pelo contrário, ela incentiva. Mas também diz que é de pouco proveito isto. Note o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A Bíblia mostra que a maioria das pessoas só pensam no seu corpo e este mundo presente e esquecem do espiritual e o eterno. Note o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 18 a 21. Ele diz, porque muitas pessoas há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo havia avisado os santos acerca desses homens e agora o faz outra vez, até chorando, porque ele chorou ao fazer tão grave denúncia? Por causa do mal que esses homens causaram às igrejas de Deus, por causa do opróbrio que trouxeram ao nome de Cristo, por causa das vidas que arruinaram, porque estava ofuscando o verdadeiro significado da cruz. Sim, e também porque o verdadeiro amor chora quando denuncia os inimigos da cruz de Cristo, assim como o Senhor Jesus chorou pela cidade assassina, Jerusalém. Esses homens estavam destinados à perdição eterna. Isso não significa aniquilação? Trata-se da sentença de Deus ao lago de fogo para todo sempre. É dito que o Deus deles era o ventre. Todas as suas atividades, até mesmo seu pretenso serviço religioso, visava apenas a obtenção de comida e talvez de bebida para a gratificação de seus apetites carnais. Uma certa pessoa, um certo escritor, disse a respeito desta passagem que estamos vendo, ele define a existência desses homens com muita precisão. Ele diz, na vida deles não existia nenhuma capela, é tudo cozinha. A glória deles está na sua infâmia. Eles se gloriavam de coisas das quais deviam se envergonhar. Sua nudez e seu comportamento imoral. Preocupavam-se com as coisas terrenas. Para eles, as coisas importantes da vida eram comida, vestimenta, honras, conforto e prazer. Assuntos eternos e coisas celestiais não impediam suas atividades na imundícia deste mundo. Comportavam-se como se fossem viver sobre a terra para todo sempre. O apóstolo contrasta aquele comportamento com a atitude do verdadeiro crente, cuja mentalidade é celestial. Na época em que a epístola foi escrita, Filipos era uma colônia de Roma. Confirma isto em Atos capítulo 16, versículo 12. Os filipenses eram
cidadãos de Roma e desfrutavam os privilégios e a proteção do império, mas eram também cidadãos do governo local. Usando esses fatos como pano de fundo, o apóstolo lembra os crentes de que eles também possuíam uma pátria no céu. Um certo tradutor de Bíblia, ele traduz desta maneira uma parte desse versículo: mas nós somos uma colônia dos céus. Isso não quer dizer que os cristãos não sejam também cidadãos de seu país na terra. Outras passagens das Escrituras ensinam claramente que somos sujeitos aos governos porque eles são instituídos por Deus, como por exemplo Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Na verdade, os crentes devem ser obedientes ao governo em todos os aspectos, menos naqueles expressamente proibidos pelo Senhor. Os filipenses deviam fidelidade aos magistrados locais, bem como ao imperador de Roma. Do mesmo modo, os crentes têm responsabilidades para com seus governantes terrestres, mas sua primeira lealdade é para com o Senhor do céu. Não somente somos cidadãos dos céus, como também esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esperamos ansiosamente é uma linguagem forte no original, no grego, para expressar a expectativa intensa de um acontecimento que cremos ser iminente. Significa literalmente impulsionar a cabeça e o pescoço para a frente, na expectativa ansiosa de ouvir ou ver algo. Quando o Senhor Jesus vier dos céus, Ele transformará nosso corpo. Não há nada de vil ou mal no corpo humano. O mal está no uso que se faz do corpo. No entanto, é um corpo de humilhação, pois está sujeito a rugas, cicatrizes, idade, sofrimento, doença e morte. Somos limitados, restritos por ele, por este corpo. O Senhor o transformará num corpo de glória. Não sabemos até que ponto seremos transformados, mas nosso corpo não mais será sujeito à deterioração ou à morte, ou a limitações do tempo, ou às barreiras naturais. Será um corpo de verdade, só que perfeitamente adaptado às condições do céu. Será parecido com o corpo ressurrecto do Senhor Jesus. Isso não significa que todos seremos iguais fisicamente. O Senhor Jesus foi ressuscitado depois. O Senhor Jesus foi reconhecido depois da sua ressurreição. E sem dúvida, cada pessoa terá identidade própria no céu. O versículo também não ensina que todos seremos parecidos com o Senhor Jesus no que diz respeito aos atributos divinos. Jamais seremos oniscientes ou onipotentes. Tampouco teremos a capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Contudo, moralmente seremos como o Senhor Jesus. Estaremos livres do pecado para todo sempre. Essa passagem não nos dá a informação suficiente para satisfazer nossa curiosidade, mas diz o bastante para inspirar conforto e estimular a esperança. Segundo, a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A transformação de nosso corpo será conseguido pelo mesmo poder divino que mais tarde o Senhor irá utilizar para subordinar a si todas as coisas. Ele pode salvar, diz Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele pode socorrer, diz Hebreus capítulo 2, versículo 18. Ele pode guardar, nos guardar, Judas, versículo 24. Agora, nesse versículo, aprendemos que ele pode subordinar, isto é, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Salmo, capítulo 48, versículo 14.